Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar a Tua bênção, para entrar, meu Senhor, com a petição pela Tua igreja. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, guarda cada obreiro, guarda, meu Senhor, cada família. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os idosos na tua casa. Ajuda, Senhor, os que estão enfermos. Ó Deus, dá graça aos meus irmãos na cidade e no campo. Opera poderosamente na vida da igreja, Senhor, dando o necessário, operando, Senhor, na vida dos obreiros, cada ministro teu, que possam realizar, Senhor, exercer, Senhor, o santo ministério com amor, com fervor, com graça. Deus fiel e poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. O programa Toca o Clarim, desde o começo, é o terceiro programa da gente. Desde o começo, nosso desejo com o programa Toca o Clarim é despertar. Já que o clarim é usado para despertar, e nós trazemos mensagens de despertamento, para despertar. Não despertar naquele sentido da pessoa e buscar um poder pessoal. Eu quero ser uma pessoa poderosa. Não é isso. É despertar para entender, despertar para partilhar, despertar para se levantar, despertar para agir. O nosso texto, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E aqui nós vemos a natureza da igreja gentílica e Pedro, que foi, como dizia o apóstolo Paulo, Pedro que foi praticamente encarregado de pregar o evangelho da circuncisão, chamado assim por causa do seu trabalho muito grande, muito vasto no meio dos judeus, enquanto Paulo trabalhava com os gentios, mas aqui nós vemos Pedro tendo um alcance também universal no seu trabalho, na sua instrução. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa prova, a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, lemos a Tua palavra. Fala conosco, fala com os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, abençoa, Senhor, os nossos seguidores e os que possam ter contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos ajudadores e intercessores. Guarda a Tua igreja, Senhor, em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus lições preciosíssimas. E estas preciosas lições dizem respeito a toda a obra do Senhor em todo o mundo. Pedro era um discípulo original de Jesus Cristo. Por que falar original? Porque teve dois que não foram originais, o apóstolo Paulo e o apóstolo Matias. Matias foi escolhido para suceder o Judas e Paulo foi escolhido por Jesus 5, 6 anos depois da ressurreição. Então, aqui, Pedro, que no início do trabalho estava voltado para os judeus, e Paulo, com sua equipe, estavam voltados para os gentios, aqui nós encontramos Pedro falando aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. A Ásia tinha uma divisão. Uma parte da Ásia era chamada Ásia Menor. E é esta que Pedro se refere, a Ásia Menor, e pelos nomes o Ponto, a Galácia, a Capadócia e Bitínia. Alguém fazendo a leitura pode pensar que Pedro estava mencionando só judeus expatriados, mas ele diz aos estrangeiros dispersos, porque havia entrado na igreja uma grande quantidade, um número grande de gentios. E quando a perseguição aumentou, quando houve a perseguição maior, nos dias de Cláudio, que antecederam a destruição do templo, ali já havia uma perturbação muito grande. Houve muita perturbação entre o período de Jesus Cristo no seu ministério e a execução de Pedro e Paulo, que é possível que tenha acontecido por volta do ano 63, 64. Não se sabe a quantidade de membros da igreja, porque havia perseguição e eles não tinham interesses estatísticos, mas era um número grande de homens e mulheres de todos os níveis da sociedade, incluindo muitos forasteiros romanos,
muitos soldados romanos, provenientes de várias províncias do reino, do império. E aqui eles são mencionados por Pedro. Pedro, no segundo versículo, os qualifica como eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, quando Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo, é porque já tinha o propósito de salvar e santificar os gentios. Quando Jesus deu a visão a Pedro lá em Cesareia, com aquela espécie de lençol que descia do alto, e ele via que vinha amarrado pelas quatro pontas, e dentro ele via quadrúpedes e répteis. Ele escuta aquela ordem, mata e come, e ele diz, nunca, não como coisa imunda. E o Senhor lhe disse, não chame como imundo as coisas que foram santificadas. Aquilo que Deus santificou era um entendimento. Pedro estava recebendo um entendimento da santificação dos gentios. No versículo 3, aqui no versículo 3, ele já glorifica. É uma doxologia de Pedro aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entram os religiosos discutindo, porque tem a trindade, não tem trindade. Eu vou discutir termos religiosos de quem quer que seja. Aqui você vê exatamente a grandeza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 2 que estas pessoas foram eleitas segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eu vou dizer que isso aqui é trindade? Não preciso. Agora, que tem a ação de Deus Pai, a ação do Filho, o Senhor Jesus Cristo, e a ação do Espírito Santo santificando, pode quem quiser discutir. Não discuto, prego. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, um judeu legítimo, circuncidado ao 8º dia, como Paulo e todos os judeus que eram conservadores, filhos de pais conservadores. Ele se iguala a todos os demais. Ele nos gerou de novo. Religião não salva. Participar da religião dos judeus não salva. Não salva. Nenhuma religião tem esse poder. O último Papa a falecer disse que toda religião levava para Deus. É porque ele não sabia nem o que era religião e nem o que é Deus. Um Papa não passa de um incrédulo comum em relação às Escrituras. Em relação à igreja dele, é o máximo. É maior do que Deus. Maior do que Deus para os seus religiosos. Mas em relação à palavra, à revelação, é um incrédulo comum. Toda religião leva a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. Quem diz que toda religião leva a Deus é porque nem sabe quem é Deus e nem sabe o que é religião. Como é que uma religião como o judaísmo, uma religião revelada, criada pelo Senhor, através de revelações poderosas, todo mundo assistindo, todo mundo ouvindo a voz, o sonido da buzina e as trombetas de Deus.
o monte fumegando e tremendo. Não foi um episódio isolado. Todos os dias aquele povo via a nuvem da proteção. Todas as noites eles viam o clarão iluminando o acampamento. Uma religião revelada tal qual o judaísmo. Mesmo assim, não salva ninguém. A salvação é em Jesus Cristo. Então, proclamar que toda religião leva a Deus revela a ignorância espiritual, tornando o homem que disse isto um incrédulo comum. No versículo 4, ele diz: para uma herança incorruptível. A herança que Deus proporciona a você e a todos os salvos. É uma herança incorruptível. Jesus ensinou isso na sua mensagem do Evangelho. Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não chega, onde a traça não existe, onde a ferrugem não destrói. É grandiosa esta herança no versículo 4. Para uma herança incorruptível, não tem como contaminar. Incorruptível, incontaminável, que não murcha, ou seja, não desaparece, não acaba, ladrão não leva, ninguém tem como perder, a não ser que faça como Judas fez. Vá servir ao diabo. Se for servir ao diabo, é claro, perde. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não murcha, está guardada nos céus para vós. As mensagens inexistentes nos dias de hoje. Conhece alguma igreja que esteja pregando o evangelho do céu? Não. Tem um bando de perverso pregando o evangelho da mesquinharia, da perversidade. Turbina a voz e fala, é todo encrespado, onde foi que você enricou? Aí vem outro satanás mentiroso e diz, foi na igreja universal do reino das quantas, foi não sei aonde, e vão mentindo e fraudando e roubando e fazendo o que não presta, o que não deve, o que não convém. Mas não se prega o evangelho do céu, salvação, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Olha o sincronismo do Espírito de Deus na vida do apóstolo. O apóstolo vendo isto na vida dos irmãos, fazendo esta ligação poderosa com o Evangelho do Filho de Deus. Guardada nos céus para vós, versículo 4, que mediante a fé estáis guardados, vocês mesmos, tem lá a riqueza, a herança guardada para vocês que estão guardados na sombra da cruz, guardados na presença de Jesus, para a salvação, prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Tem coisa mais extraordinária, melhor do que saber que está firmado em Cristo, que está consumado em Cristo, tendo a fé salvadora sem enveredar. Não tem nada mais seguro, não existe nada melhor, porque o cristão idólatra, 1000 ídolos no coração, 1000 ídolos na agenda, 1000 ídolos nos templos. É uma tragédia. E o pior, é tragédia eterna. Tragédia eterna.
comunhão com Satanás através da devoção. O ídolo é o engodo de Satanás para afastar as pessoas da pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 ele diz: em quem estáis, vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, ou seja, enfrentando perseguição, enfrentando inimizade, enfrentando os adversários, enfrentando os embustes dos religiosos, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo contristados, com várias tentações. Uma das muitas tentações que o apóstolo Paulo menciona e sofreu era exatamente os falsos irmãos, inimigos dentro de casa. Parece filme de Hollywood, dormindo com o inimigo. Inimigos dentro de casa, adorando com o inimigo. Eu estou adorando e o inimigo está de lado, só para censurar. Você está adorando e o inimigo está de lado, só para censurar. É terrível, mas não está fora do contexto. É cumprimento. No versículo 7 ele diz: para que a prova da vossa fé, olha a grandeza da instrução do apóstolo Pedro, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor. Olha para que é que você recebeu a fé e a graça. Para que se ache em louvor, em honra e glória na revelação ou no aparecimento de Jesus Cristo. É a verdadeira fé. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é a religião que conduz ao céu. Não. A igreja é a casa que a gente se agrega e se congrega, porque já recebeu a graça salvadora, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A religião não salva. A igreja não salva. Hoje tem os inimigos da igreja, porque é 4 paredes. Saia da sua casa e vá dormir no mato. Vá morar no mato. Eu tenho 4 paredes e louvo a Deus. Hoje as paredes que eu uso, não botei uma pá de cal, 1 metro de areia, não fiz nada. E me congrego numa igreja bonita, uma igreja linda, muito bem edificada. Vi os alicerces serem postos. Só não imaginava que ia ser minha. E hoje é minha pela fé, é minha pela graça. Vivo com os meus irmãos, porque é a igreja de Jesus Cristo que precisa, sim, de 4 paredes para glorificar o Senhor. Então, Pedro, instruindo a igreja, diz: vocês se alegram de uma forma gloriosa. E aqui no versículo 8 ele diz: ao qual não havendo visto a mais, referindo-se a Jesus Cristo, que vai vir. Ele menciona no versículo 7 a revelação de Jesus Cristo. E esta revelação é o aparecimento, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, ou seja, a consumação, o desfecho final, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Você tem tido conhecimento de alguém que esteja pregando o Evangelho para a salvação das almas?
ou só para engordar a religião? A religião da maioria, com sua idolatria diabólica, nos anos 60, criou o embuste carismático. Não sei se Satanás tem parte naquilo ou é só o ser humano, às vezes tem mais força para fazer o mal do que o próprio diabo. Criou o embuste carismático para confundir as pessoas e dizer que também não precisa se converter a Cristo. Não vá por cabeça de Satanás. É engodo carismático com idolatria. É engodo. O Espírito Santo jamais autentica a obra do diabo com a idolatria. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida. Agora, meu Senhor, te louvamos também pela vida dos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, nossos ajudadores, abençoa e guarda cada vida. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, a tua igreja. Este memorial da oração. Tu conheces, meu Senhor, cada um, homens e mulheres, jovens e adultos. Toma em tuas santas mãos cada vida, dá graça, os que estão sofrendo, os que estão enfermos, os que estão sozinhos, que estão de alguma forma, Senhor, entristecidos por alguma razão. Socorre, alegra, reanima. Ó Deus, tu és o nosso consolador. Abençoa e guarda a tua igreja. Guarda, Senhor, estenda as tuas santas mãos sobre a tua igreja, na cidade e no campo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.